Sem dúvida já apareceu aí nos seus atendimentos algum aluno, algum paciente se queixando de dor, não é mesmo? E aí, essas situações elas acabam gerando uma ansiedade pra gente de querer resolver a dor do nosso aluno, mas principalmente para esse aluno, esse paciente que quer se livrar desse desconforto, desse incômodo. Nesse vídeo eu não vou te trazer uma fórmula mágica de como tirar a dor desse paciente, mas eu vou te trazer alguns pontos super importantes para você pensar quando você estiver nesse cenário de um paciente ou de um aluno que chega para você se queixando de dor. Então, fica comigo. Meu nome é Gabriele Maroso, eu sou instrutora de Inner Balance e estou sempre aqui no YouTube contando um pouquinho para vocês sobre o método, trazendo alguns temas super relevantes para os nossos atendimentos, para quem trabalha com corpo, para quem trabalha com movimento, sempre com o objetivo de te ajudar ou de te trazer mais ferramentas para os seus atendimentos. Esse vídeo é sobre dor e para a gente começar falando sobre dor, vamos ver um pouquinho como é que funciona esse processo fisiológico mesmo da dor. A dor ela vai começar com um estímulo doloroso, seja ele mecânico, uma temperatura ou um processo químico, e essa informação ela vai ser transformada num impulso elétrico, num sinal elétrico que vai para a medula, vai para o sistema nervoso e aí a percepção de dor ela chega no nosso cérebro. Toda essa dinâmica ela depende de vários aspectos, tanto biológicos como psicológicos. E isso faz a gente entender que a dor ela não é algo concreto, e sim uma experiência, e essa experiência ela vai ter respostas multifatoriais do sujeito. Não existe uma dor que vai ser sentida da mesma forma, tanto pela mesma pessoa quanto em pessoas diferentes. Ela realmente é uma experiência única e vai depender de muitos fatores. E aí a pergunta é como que a gente pode abordar uma experiência que é tão subjetiva dentro da nossa prática de movimento e de atendimento com esses alunos. Para a gente pensar nisso, eu vou trazer alguns pontos. O primeiro é que movimento sempre vai trazer saúde e sempre vai ser importante para o corpo conseguir se recuperar e conseguir se regular. Mover é importante, mover é necessário num processo tanto de organização desse corpo para ele melhorar a função e consequentemente também nos processos em que trazem a dor, um processo de desconforto. Mas a que custo eu vou mover esse corpo? Eu falo isso porque é muito comum a dor trazer um medo pelo movimento. Às vezes as crenças ou até mesmo da onde esse paciente veio, às vezes ele vem com algumas orientações de que ele não pode mover porque vai voltar a sentir dor, porque tem problema X, problema Y. E sim, o movimento ele vai ser importante para esse corpo retornar, voltar a ter função e melhora dessa dor, mas existe também um pensamento de que é preciso doer para curar, né? Quem nunca sentiu uma dor no pescoço, uma dor nas costas e começa ali a apertar para chegar num momento bem doloroso, de estresse alto, para o corpo conseguir se regular e retornar. Isso é um caminho, ele é possível, ele existe, muitas pessoas trabalham nessa linha, mas esse processo doloroso, o quanto interessante ele está sendo para o corpo, né? Que memórias ele está criando, que relação esse indivíduo, esse sujeito está lidando com esse processo doloroso. E como que isso vai reverberar para além do momento do tratamento, porque isso é muito importante quando a gente está falando de trazer função e de trazer um melhor funcionamento para o corpo dos nossos alunos. E aí, se a gente está querendo falar de um corpo que precisa se regular, que precisa ganhar função e se entender, a gente vai olhar para os estudos da fáscia, para um entendimento de um corpo que é biológico e de um corpo que tem uma capacidade absurda de adaptação e de regulação. Esse processo que é natural, né? Quando a gente estuda a face, a gente entende que tem um processo natural do corpo de homeostase, de equilíbrio e de readequação. Esse entendimento vai fazer com que a gente consiga criar estratégias e formas de trazer essa homeostase, essa regulação para o corpo. Ajuda a gente a lidar com esse organismo, com esse ser que é biológico, que não é mecânico, de uma forma muito mais orgânica e respeitosa. E isso não é sobre você falar com uma voz mais mansa, mais tranquila, estar no lugar de trazer o paciente para um lugar mais de tranquilidade,
estar mais zen com a vida. Não é só sobre isso, assim como não é só sobre trazer estratégia de movimento, estratégia de regulação de força, estratégia de regulação de tensão. Mas é sobre pensar nessas duas propostas, mas também observar como que esse corpo se sente, se percebe e se relaciona não só com ele mesmo, mas com o espaço e com você como um facilitador desse processo. E aí eu vou trazer uma coisa que eu já falei várias vezes em diversos vídeos aqui no YouTube, que é sobre o processo de se perceber. Acionar essa percepção é como se a gente estivesse criando um espaço, como se a gente fizesse com que o aluno, o paciente, ele crie uma intimidade com o que ele está sentindo. E não só sentindo com o processo de dor, mas sim com o processo de se pertencer, de se entender como um ser humano, um ser biológico que tem relações complexas. E a partir do momento que a gente abre essa primeira porta, a gente está colocando a possibilidade dele se regular e encontrar essa integralidade que é natural do corpo. Inclusive, a gente tem vídeo aqui falando sobre integralidade. Aproveita também que se você está gostando desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações. Toda semana a gente está com vídeo novo aqui, toda semana tem live também, então fica de olho. E além da importância de abrir esse primeiro canal do aluno não só ficar focando na dor e sim nos seus processos de como ele se percebe, de como ele sente, de como ele vai se regular a partir disso, a gente precisa muito lembrar que o processo de dor ele só vai ser curado, cuidado pela pessoa que está sentindo essa dor. Nós somos facilitadores desse processo apenas. O corpo vai precisar se entender como um todo, vai precisar se regular como um todo para conseguir se desvencilhar dessas outras questões. Então, é muito comum, tô com dor nas costas, vou lá fazer alguma coisa nas costas do meu aluno, vou dar um exercício que ele vai movimentar as costas, vou colocar alguma ferramenta para liberar alguma tensão que está nas costas e eu vou ficar nesse lugar. Quando na verdade o problema desse desconforto nas costas, ele não está necessariamente morando só nas costas, mas sim nesse ruído que o corpo está tendo de conseguir se comunicar, de conseguir se resolver e de conseguir se adaptar para ter função. Somado a todas as questões de crenças, de relações que a pessoa tem na vida dela, que sim, elas podem vir como uma forma dolorosa no próprio corpo. Então, resumindo um pouquinho do que eu falei aqui no vídeo, né? A gente viu ali mais ou menos como funciona brevemente o processo fisiológico da dor. A gente entendeu que quando a gente começa a estudar o corpo, olhar para o corpo de uma perspectiva mais biológica, que vem dos estudos de face, dos estudos de biotensegridade, a gente vai entender que o corpo tem um potencial gigantesco de adaptabilidade e a gente como instrutor, a gente precisa achar ferramentas e estratégias para que esse corpo consiga se regular, porque o nosso papel não é o ser o salvador, o curador, o que vai tirar a dor como mágica do corpo desse paciente, mas sim conseguir engajar ele para que ele consiga se perceber no próprio processo e encontrar esses caminhos de regulação e de modulação de dor e também de função do corpo. E coisas que você vai pensar, já que no próximo atendimento que você tiver com o seu paciente, independente se ele venha com um quadro doloroso ou não, é a relação que você vai construir com ele, porque isso vai ser muito importante para que ele consiga lidar com esse processo doloroso. A segunda coisa é a forma como você vai construir o objetivo, uma estratégia para lidar com o que ele está te trazendo, da onde vem essa dor, qual é a urgência para cuidar disso, será que eu preciso ir direto no local, como que eu posso trazer estratégias para trazer um corpo mais dentro da sua integralidade, também para tirar o foco da pessoa que tá só lá na dor, quero resolver a dor, e sim trazer uma percepção para ele como sujeito, como corpo que se move e que tem milhares de possibilidades para além dessa dor. Então, construir um objetivo e uma estratégia de movimento de condução pensando em todo esse histórico. E utilizar as ferramentas que você puder com o seu aluno. Sejam elas, no Inner a gente tem a Fluid Balance, a gente tem o Inner Sense, a gente tem a Balance Ball, a gente tem a aromaterapia, a gente tem estratégias de construção de condução verbal, construção de desenvolvimento do corpo durante a aula, construção de estratégia. Todas essas ferramentas a gente tem no Inner e são maravilhosas, elas têm resultados
muito rápidos e muito potentes com os nossos alunos, porque a gente não está se colocando como o salvador disso, mas sim dando ferramenta para que esse corpo se autorregule. E aí, se você ficou interessado em ter essas estratégias, em ter essas ferramentas para ter uma atuação mais certeira, mais eficaz, mais humana, mais orgânica e respeitosa com os nossos alunos, tanto no processo de dor quanto qualquer outra limitação ou questão que ele pode estar te trazendo, vem conhecer mais a metodologia. A gente tem vários materiais legais aqui no YouTube, a gente tem um conteúdo legal também lá no Instagram. As formações, os cursos que o Inner oferecem também são conteúdos super complexos e que você vai conseguir levar para sua prática, seja atuando com a metodologia especificamente, as aulas de Inner, ou seja atuando na sua área como fisioterapeuta, como professor de yoga, professor de pilates, professor de qualquer outra metodologia, mas você vai conseguir aplicar esse olhar, uma perspectiva de um corpo biológico que vem dos estudos de fáscias, que vem da educação somática e da biotensegralidade. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, comenta aqui pra gente qual é a sua experiência quando aparece algum paciente com dor, quais as estratégias que você usou e se o que o que eu trouxe aqui fez sentido com a prática que você faz ou não, se isso vai mudar para você alguma coisa daqui para frente ou não. A gente sempre gosta de conversar e trocar com vocês. Gente, é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo.